Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, aqui o professor Wallace, trazendo mais uma videoaula para a nossa disciplina de lições de fenômenos mecânicos. Nessa videoaula de hoje, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre um tópico que aparece no nosso material de estudos. É a parte em que ele fala sobre o trabalho realizado por uma força variável. Nesse momento, nós aprendemos que o trabalho nada mais é do que uma energia associada há uma força aplicada em um corpo para produzir um certo deslocamento. E em todos os exemplos que nós resolvemos, nós vimos que essa força ela sempre era aplicada de uma forma constante. Ou seja, a sua direção, o seu sentido e a sua intensidade não variavam com a posição. Entretanto, nem sempre na física nós vamos nos deparar com situações em que as forças aplicadas elas são constantes. Porque muitas vezes as forças elas podem variar com a posição. Então, por exemplo, uma mola. Quando você exerce uma força sobre uma mola, essa força ela é proporcional ao quanto você estende ela ou o quanto você comprime. Também a gente tem o caso da força gravitacional, que a Terra exerce sobre, por exemplo, um satélite que está orbitando ela agora, né? E essa força ela varia inversamente com a distância. Isso quer dizer que quanto mais afastado esse satélite estiver da Terra, menor vai ser a força que ele vai sentir. E aí, nesses casos, como que a gente resolve e como que a gente encontra o trabalho associado a esses tipos de força? Vamos aprender nessa videoaula de hoje como fazer isso. Na figura que eu apresento para vocês, nós temos um exemplo típico de uma força constante sendo aplicada em um corpo. Bem, na figura aqui ao lado, o que nós temos? Nós temos um gráfico que mostra a relação entre a força, que é representada pelo eixo vertical, e o deslocamento, que vai ser representado pelo eixo horizontal. Esse gráfico ele mostra para a gente que uma força constante foi aplicada, produzindo um deslocamento saindo da posição inicial até a posição final. Isso quer dizer que nós temos o seguinte: temos um corpo, um objeto, localizado na sua posição inicial, aplicamos uma força constante F nele e produzindo um deslocamento até a sua posição final, aqui ainda mantendo a força. O trabalho associado a essa força nada mais é do que força vezes deslocamento. E aqui eu já considerei o deslocamento e a força na mesma direção. Caso a sua força tivesse uma certa angulação, nós deveríamos adicionar aqui ainda o cosseno desse ângulo, mas não é o caso. E aí a gente pode olhar a partir do gráfico, verificar que a área compreendida por essa figura nada mais é do que o trabalho realizado pela força. Por que isso? Se nós fôssemos calcular a área dessa figura, a área ela é base vezes altura. A base é justamente o deslocamento, é o nosso ΔX, posição final menos posição inicial. E a altura é justamente o valor da força. Então a área, nesse caso aqui, vai ser força, altura, vezes o deslocamento, ΔX. E isso é exatamente o trabalho. Agora, vamos imaginar uma situação em que a força ela varia com a posição. Nós sabemos que, nesse caso, o gráfico associado à função em função da posição não vai ser mais uma reta paralela ao eixo horizontal. Então, aqui nós temos um exemplo de uma força variando com a posição, e vejam que agora a figura que representa essa força não é mais uma reta como nós tínhamos visto. Isso é porque essa força ela é agora uma função da posição. E aí a gente também é de se esperar que a área formada por essa curva e o eixo horizontal vá fornecer para a gente o trabalho realizado por essa força. Como que nós podemos calcular essa área? Como essa é uma figura não regular, os métodos tradicionais de calcular a área não vai funcionar. Veja que não é um retângulo, não é um triângulo, não é um pentágono, não é um losango, enfim, é uma figura que é formada por essa curva que aparece em cima, né, e o eixo horizontal. Nesse caso, é necessário que a gente utilize uma operação matemática chamada de integração. Integração ou integrais nada mais é do que a operação inversa da derivação.
Eu aqui não irei dar uma aula de cálculo 1 sobre integrais, então eu vou apenas trazer o conceito e a ideia para que você possa desenvolver. Tudo bem? Então, assim, vamos imaginar o seguinte. Digamos que nós temos uma certa função que depende de x e ela tem a seguinte estrutura. F de x é igual a 3ax² mais b. Pergunto para vocês, qual seria uma função que quando eu derivasse ela, eu encontrasse esse fzinho de x? Então, eu estou atrás de uma função que eu vou chamar de f grande e que, quando eu derivar essa função f grande, eu devo encontrar essa função fx pequeno. Então, nós temos a nossa função f de x como sendo 3ax² mais b, e eu estou atrás de uma função e quando eu derivar ela, eu ache o f pequeno. Então, beleza. Então, eu tenho essa função f pequeno de x igual a 3ax² mais b, e agora eu quero encontrar uma função que, quando eu derivar ela, eu vou achar essa função fzinho. Digamos que a nossa função seja uma coisa do tipo 4ax, uma coisa do tipo ax ao cubo mais bx mais c. Será que quando eu derivar essa função, eu vou encontrar aquela expressão? Vamos ver. Então, a derivada de f de x com relação a x vai ser igual. A derivada desse primeiro termo é uma derivada de potência. Então, cai o expoente, conservo o que tem e tiro uma unidade aqui em cima. 3 menos 1, 2. Mais, quando eu derivar aqui, o b é uma constante continua, a derivada de x com relação a x é 1. Mais a derivada de uma constante, que é 0. Então, veja que quando eu derivo essa função, eu encontro que o 3a, eu encontro o que eu estava procurando, que é justamente a nossa função fzinho. Eu sei que parece um pouco complicado, até porque essa é uma disciplina de física e não de cálculo, mas eu preciso dar essa ideia para que vocês entendam. Mas na matemática, como que a gente escreve o que eu acabei de mostrar para vocês? Bem, o que a gente acabou de fazer é encontrar uma integral, mas a gente não escreveu da forma tradicional. A maneira correta de encontrar isso seria assim, ó, f de x é igual à integral de fzinho de x dx. Este símbolo que aparece aqui é o símbolo chamado de integral. Então, toda vez que você quer resolver uma integral, você tem um integrando e a sua variável. Tudo bem? Nesse caso, você encontrou a integral de fzinho de x. Tá? Beleza. Agora vamos ver na prática como que a gente poderia resolver esse problema para o nosso contexto. Para isso, vamos calcular o trabalho realizado pela força elástica. A força elástica ela é governada pela lei de Hooke, em que ela é dada por F igual a menos Kx, onde o K é a constante da mola. E X é o deslocamento ou a distensão da nossa mola. Na notação de integração, o trabalho ele é escrito como sendo a integral da força vezes o deslocamento. Aqui o F é a nossa força e esse cara aqui é o nosso deslocamento. Em geral, o deslocamento ele só quer te dizer qual é a variável de integração. Nesse caso, a nossa variável de integração é a variável x. Então, para que essa operação de integração faça sentido ou traga um resultado que dependa da posição, a força tem que ser também uma função de x. Caso ela não seja uma função de x, então é porque a sua força é constante. E aí você pode calcular o trabalho como sendo força vezes deslocamento. Adicionalmente, a gente tem que colocar duas informações, a posição inicial e a posição final. No processo de integração,
Esses dois elementos que eu acabei de adicionar são chamados de limite inferior e limite superior. Mas eu tenho certeza que na sua aula de cálculo você vai ver isso melhor. Pois bem, então nós temos que encontrar o trabalho realizado pela força elástica e ele vai ser dado pela integral da posição inicial até a posição final da força elástica, que é menos kx, multiplicado pelo deslocamento, que é dx. Então, observem aqui algumas coisas importantes. Quais são elas? O k ele é constante. Na operação de integração, nós podemos retirá-lo. Então, vai ficar o menos k, a integral da posição inicial até a posição final. E o que vai sobrar para a gente é um x dx. Perfeito. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho dentro da integral uma função que eu chamo de x. E eu quero encontrar o resultado dessa integral. Então, eu preciso encontrar uma função, que eu vou chamar de f grande, posso chamar de f, em que quando eu derivar ela, ela me deu x. Sei que pareceu confuso, mas eu vou explicar na prática. Então, digamos que a nossa função seja x ao cubo. Quanto é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é 3x². Então, não é o que eu quero. Não serve. Agora, se eu colocasse assim, ó, x², a derivada de x² é 2x. Então, está quase no que eu quero, porque o que eu quero é o x. Então, se eu colocasse x² sobre 2, a derivada disso daria 2x, que é a derivada do x², dividido por 2. E isso vai ser exatamente quanto? X, que é o que eu estou procurando. Em outras palavras, o que nós estamos vendo é que a integral de x dx ela é essencialmente x² sobre 2. E aí você deve estar se perguntando o que você faz com os limites superior e inferior. Bem, aí você vai precisar usar o teorema fundamental do cálculo, em que ele fala o seguinte: quando você calcula uma integral em que tem esses limites, essa integral ela é chamada de integral definida. E quando você resolve a integral definida, essencialmente o que você faz é pegar o limite superior, então onde tiver x você coloca x final, menos onde tiver x você coloca o limite inferior, que é o x inicial. Então aqui, essa é a resposta do seu problema. Então, o trabalho realizado por uma força elástica, ele é menos k sobre 2, x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado. Observem que este resultado, x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado, é totalmente diferente se você tivesse calculado desse jeito, onde aqui seria para um caso de uma força constante. Só que não faz sentido, porque a força elástica ela não é constante. Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando você tem uma força que é uma função da posição, o trabalho ele vai ser dado pela integral dessa força dx, onde o seu deslocamento começa na posição inicial e termina na posição final. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, assista o vídeo novamente, dê uma olhada nos exemplos resolvidos e, claro, não esqueça de colocar no comentário o que você achou. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.